No início do culto, nós fizemos a leitura do Evangelho de Lucas, no capítulo 2. E eu queria destacar um versículo que está lá no verso 11, que diz assim: hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E aí, eu queria ler também um outro texto que está lá em Filipenses, é um texto da carta de Paulo aos Filipenses, do capítulo 2, versículo 7, que está relacionado com o Senhor Jesus, que diz assim: esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nessa noite especial de Natal, onde comemoramos o nascimento do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Agora, Pai, mediante a Tua palavra aberta diante de nós, fala conosco. Ó Deus, que o Teu Espírito venha falar conosco de uma maneira a nos trazer esperança, a nos renovar a nossa fé, de que o mesmo Senhor que veio se tornando um de nós, voltará da mesma forma que Ele subiu, para buscar aqueles que são seus. Até aquele dia, Senhor, guarda-nos e que possamos perseverar, esperando o grande dia, onde estaremos para sempre com o Senhor. Essa é a nossa oração e a fazemos no nome santo e precioso de Jesus. Amém. Amém. Queridos, mais uma vez, como acontece no mês de dezembro, obrigado. O mundo parou, para celebrar o Natal. É uma data em que as pessoas param para celebrar o Natal. Todos os países, americanos, estão celebrando o maior evento do ano. Hoje, até a China, comunista, ela tem se curvado diante das luzes e do brilho do dia 25 de dezembro, que não acontecia há muito tempo atrás. E uma das coisas que nos impressiona, queridos, é que esse evento que nós lemos aqui na Palavra de Deus, do Evangelho de Lucas, um evento que aconteceu há mais de 2000 anos atrás, mas que ainda hoje tem um profundo impacto, em várias partes do mundo. Porque em várias partes do mundo se comemora o nascimento do Senhor Jesus. Uma coisa interessante, hoje, por exemplo, é dia 25 de dezembro de 2022. Quando você escreve, por qualquer motivo, essa data, 22 de dezembro de 2022, aí você pergunta, mas quando que a gente começou a contar? Exatamente do nascimento do Senhor Jesus para cá. Então, observe que o nascimento de Jesus é tão marcante que nós passamos a contar o tempo antes de Jesus e depois de Jesus. A gente costuma dizer AC antes de Cristo e DC
depois de Cristo, ou também Anno Domini, né? Mas vejam a magnitude desse fato do nascimento de Jesus. Agora, nessa noite, eu queria conversar com vocês sobre o que seria tão especial nesse Natal. Qual a sua importância para o mundo, qual a sua importância para nós. E a gente queria destacar aqui pelo menos 3 bases interessantes sobre o Natal. Primeiro, é a relevância do Natal, até onde ele é relevante. Qual é a relevância? A relevância é o fato de Deus ter vindo ao mundo. Essa é a relevância do Natal. A gente, estudando a Bíblia, sabe muito bem que Jesus não começou a existir lá naquele estábulo em Belém, não é? O início de Jesus não foi num cenário de uma manjedoura. A Bíblia fala que ele existia antes da criação, ele era antes de todas as coisas. Inclusive, a Bíblia diz que ele é o Criador, porque todas as coisas foram criadas por ele e através dele. Ele fez o universo, ele fez as galáxias, ele fez o sol, as estrelas, todo esse mundo que vivemos, ele fez a mim e ele fez a você. Ele é Deus. E aí, a gente estava pensando ontem lá em casa, né, sobre essa questão de um Deus que nós sabemos que é criador de todas as coisas. Ele vai se esvaziar, e é isso que Paulo diz aqui em Filipenses, daquele texto que nós lemos, Filipenses 2:27. Ele se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, se tornou um de nós, se tornou como o homem criado pelo próprio Deus. Há uma frase muito interessante, tem até uma canção que fala sobre isso, né? Tal pai, tal filho. Todo filho se parece com seu pai. Tem até uma canção sobre isso, né? E isso é uma verdade tremenda em relação a Deus, a Jesus e a Deus. Se você tem visto o Filho, se você tem visto a Jesus, você tem visto a Deus. Podemos ver a Deus, podemos ter a revelação de Deus através de Jesus. A Bíblia diz que ele é a revelação completa de Deus para nós. Há um texto também de Paulo, lá em Colossenses, no capítulo 1, verso 15, que diz assim, olha que texto interessante: Cristo é a semelhança perfeita do Deus invisível. Olha o que diz mais Paulo: ele já existia antes de Deus criar qualquer coisa. E de fato, o próprio Cristo é o Criador, que fez tudo no céu, na terra, as coisas que podemos ver e as que não podemos, o mundo espiritual com seus reis e reinos, seus governos próprios, né? Suas autoridades, tudo foi feito por ele para o seu proveito e para a sua glória. Tá? Paulo fala exatamente sobre essa questão do Cristo, do Senhor Jesus. E ontem, como eu estava dizendo lá na nossa casa, antes da ceia,
a gente estava pensando, mas que amor é esse? Eu fiz até a comparação, é como se nós nos tornássemos uma formiguinha, para ter uma ideia, né? Uma formiga que a gente acaba pisando sem querer, ela morre, mas para demonstrar a grandeza de Deus, e ele se tornou pequeno como nós, né? Que amor é esse? Então, a primeira questão aqui é a relevância. Deus veio ao mundo, o Criador do universo, ele veio ao mundo. Alguns acham que Deus criou o universo e o abandonou, né? E o largou à sua própria sorte. Não. Deus criou o universo e Deus se revelou ao homem, né? E Deus envia o seu Filho, que se torna um de nós. A segunda importância, né? A segunda base aqui de importância do Natal é o motivo. É o motivo. Como assim, pastor? Por que ele veio? Qual o motivo de Jesus ter vindo ao mundo? Você sabe qual é a resposta? O motivo é você. Sou eu. Somos nós. Isso que motivou a Jesus vir ao mundo. 1 João 3,5 vai dizer assim, ó: sabeis também que ele se manifestou, se tornou homem, para tirar os pecados, e nele não existe pecado. Há um outro texto, novamente de Paulo, lá em Filipenses capítulo 2, versos de 6 a 8, diz assim: pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornou-se obediente até a morte, e morte de cruz. Queridos, qual foi o motivo que Deus se tornou um de nós e veio ao mundo? Eu e você. A criatura, a obra-prima da criação de Deus, o homem feito à sua imagem e semelhança, que se desvia, obedece aquilo que Deus havia estabelecido para Adão e a sua esposa, e por causa do pecado são expulsos do Éden, e o seu relacionamento com Deus então é quebrado, né? E uma pergunta lógica, né? Por que ele fez isso, né? E é óbvio que a resposta é a mesma, porque ele amou a sua criatura, amou o mundo de tal maneira. Às vezes nós não entendemos que Deus nos ama mais do que nós jamais poderemos entender e compreender. Esse amor de Deus para conosco. Nós não temos ideia, não podemos imaginar o quanto Deus ama o homem, a sua criatura. Não podemos nem mesmo entender isso, porque o nosso cérebro, ele não tem capacidade suficiente para entender a intensidade do amor de Deus para conosco. Tentar entender o amor de Deus é como uma formiga tentar compreender eu ou você. Agora, uma coisa você pode ter certeza: ninguém jamais amará a você como Deus te ama.
Eu lembro, e eu sempre brinco com os mais antigos, tipo do Oswaldo, seu Antônio, né? O pessoal acima, a irmã Lourdes, né? Tinha uma música, a irmã Maria lá atrás também. Tinha uma música popular brasileira antigamente que dizia assim, a irmã Maria Aparecida ali também, né? Pessoal na minha idade, assim, né? E a música dizia assim, ninguém me ama, ninguém me quer, ninguém me chama de meu amor. Né? É uma música antiga, mas bem antiga, né? Lá do nosso tempo. E aí eu fico pensando, quem escreveu essa música não conhecia Jesus, né? Certamente ele estava falando desse amor humano de homem com uma mulher, né? Naquela época era só de homem com mulher, né? Hoje já seria diferente, né? Mas quando a gente olha a razão por que Deus fez isso, por que Deus nos amou tanto assim? Né? Por que Ele nos amou tanto assim? Uma coisa nós podemos saber, ninguém amará você tanto quanto Deus te ama. E é interessante que muitas pessoas, mesmo conhecendo o sacrifício, tudo que Deus fez por nós, ainda há pessoas que viram as costas para o amor de Deus. Quanto é que Deus me ama? Talvez fosse uma pergunta que nós pudéssemos fazer. Jesus, ao abrir os seus braços naquela cruz, ele se deixou pregar com enormes pregos naquela cruz. E com essa expressão ali naquela cruz, nós podemos entender ele dizendo, eu amo você, esse tantão. Lembra que a gente canta aquele corinho, né? O amor de Deus é tão alto, tão profundo, tão largo, né? E é dessa maneira que ele expressa o seu amor para conosco. Aqui está então quanto Deus estava falando naquela cruz, o quanto ele se importava conosco, o quanto eu e você somos importantes para ele. Deus nos fez, ele nos criou, e ele também morreu por nós. Somos criatura dele, fomos feitos por ele, mas ele também é aquele que morreu por nós. Isso lembra da ilustração interessante de um menino que ele fez um barquinho juntamente com o seu avô. Ele construiu um barquinho e ele brincava muito com aquele barquinho. Teve um dia que houve uma temporal parecido com esse, que no começo do culto, uma chuva muito forte, daquelas que provocam enchente, e o barquinho dele que estava lá fora no quintal, acabou desceu enxurrada abaixo, e o barco desapareceu. Passado algum tempo, a história conta que aquele menino desceu na cidade, já havia passado o temporal, e ele viu um barquinho igual o dele numa vitrine, né, na cidade. Ele falou, nossa, mas esse barco parece com o meu barco. E aí ele foi lá, pediu para ver o barco, perguntou quando é que era, mas quando ele pegou o barco na mão, que estava olhando, ele identificou que era o barco que ele tinha construído com o avô dele. E aí ele falou para aquele moço, esse barco é meu. Eu construí junto com o meu avô. Ele falou, não, esse barco eu comprei, se você quiser, você vai ter que comprar ele, porque eu paguei dinheiro por ele. E o menino saiu muito triste, passou um tempo, ele foi juntando um dinheirinho, e um dia voltou lá, por sorte dele, o barquinho estava lá, e ele comprou o barco.
Ele voltou para casa e no meio do caminho ele falava assim: Bartinho, agora você é meu 2 vezes. Eu fiz você com meu avô e agora eu comprei você. Você é meu 2 vezes. Essa história tem muito a ver com a nossa vida em relação a Jesus. Nós fomos feitos por Ele. Somos criaturas de Deus. E fomos também resgatados por Ele, fomos comprados por Ele por causa da cruz do Calvário. 1 João capítulo 4, versículos 9 e 10 dizem assim: foi assim que Deus manifestou o seu amor entre nós, enviou o seu Filho unigênito ao mundo, para que pudéssemos viver por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Não é? A terceira questão, não é o resultado. E o resultado disso? Não é? O resultado de Deus ter enviado o seu Filho é que através de Jesus nós podemos conhecer a Deus. Quem vê o Filho, vê o Pai. Olha lá, Romanos 5, 10 e 11 dizem assim, esses 2 versículos: porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isto, mas também nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos agora a reconciliação. Somente porque aconteceu o Natal de Jesus, aquilo que nós estamos comemorando hoje, é que nós podemos conhecer a Deus através de um relacionamento pessoal de amor com Ele. O Filho revelou o Pai e o revelou de maneira tão interessante, né? Talvez se eu e você fôssemos Deus e tivéssemos que enviar o nosso Filho ao mundo, talvez não tivéssemos feito da maneira que Deus fez, né? Talvez tivéssemos enviado o nosso Filho de uma maneira mais tremenda, espetacular, que todos pudessem ver, né? Mas não foi isso que Deus fez, né? Ele veio ao mundo da mesma maneira que todas as pessoas chegam nesse mundo. Como é que todas as pessoas chegam nesse mundo? Através do nascimento, através de um feto, através de um bebê. Foi dessa maneira que Deus revelou o seu Filho, não é? Isso, vocês já pensaram como isso deve ter chocado os anjos? Saber que Jesus é Deus e que Ele estava ali à direita do Pai com toda a sua glória. É só lembrar de João lá no Apocalipse, né? Na ilha de Patmos, quando ele tem a revelação de Jesus, a maneira como Jesus está glorificado, o seu rosto brilha como o sol ao meio-dia, né? Imagina como os anjos não ficaram chocados com esse plano de Jesus vir ao mundo através de um bebê. O fato do Deus que criou o universo se humilhar a ponto de se limitar a si mesmo e vir à terra em forma humana, e não apenas isso, mas nascer de pais andarilhos, em um estábulo, num pequenino vilarejo. Ninguém podia imaginar que o Criador do universo poderia nascer desta forma. Todos os planos de Deus para o mundo estavam
ali embrulhadinhos como um presente naquele pequeno bebê na manjedoura em Belém. E novamente a pergunta que se faz: por que é que ele fez isso? Por que que Deus fez isso? Né? De todas as maneiras pelas quais Deus poderia ter escolhido para vir ao mundo, por que é que ele veio como um bebê? Você parou para pensar sobre isso? A ideia de Deus ao enviar Jesus era para salvar-nos e não para amedrontar-nos. Quem tem medo de um bebê, né? Um bebê inofensível. Nós podemos imaginar as várias maneiras como Jesus poderia ter vindo à Terra, né? E certamente algumas amedrontariam, né? Fariam até correr de pavor, por exemplo, como vai ser quando ele voltar na segunda vinda. Mas ele não fez isso. Ele veio ao mundo de uma maneira com a qual todos nós, eu e você, pudéssemos nos relacionar. Pois todos nós passamos pela experiência do nascimento. E Jesus também passou. Ele veio de uma maneira que todos nós pudéssemos nos relacionar com ele. Agora, uma outra pergunta, queridos, que nós poderíamos fazer: por que então que o Natal é tão importante? Exatamente por causa da relevância que a gente falou ainda há pouco. E qual a relevância? Deus veio à Terra. Ele veio à Terra como um ser humano. Como um ser humano. E isso simplesmente, já falamos ainda há pouco, dividiu a história entre A, C e DC. Antes de Cristo e depois de Cristo. É por isso que Paulo diz assim: alegrem-se sempre. 1 Tessalonicenses 5,16. Natal é tempo de grande alegria. Às vezes algumas coisas tentam tirar a alegria do nosso Natal, né? Por exemplo, o nosso filho André estava se preparando para vir para Mococa, preparou o carro, fez tudo o que tinha que fazer, né, como uma pessoa precavida, e ao chegar em casa, os defeitos que ele tinha consertado, assim, inexplicavelmente, alguns deles voltaram, a ponto de o carro não querer pegar, né, a ponto de ele ter ido na casa do pastor Maurício e quase não consegue chegar. E não foi falta de responsabilidade, ele passou 3 dias mexendo no carro para poder viajar. Mas Deus tem os seus planos, né? E é claro que nós gostaríamos de tê-lo junto conosco, de tê-lo tido junto conosco nesse Natal, mas não foi possível. Mas a alegria nossa não depende desses detalhes, porque a alegria do Natal, ela consegue superar qualquer outro detalhe. É por isso que Paulo diz lá em 1 Tessalonicenses 5,16, alegrai-vos, alegrem-se sempre. Agora, como é que nós realmente podemos celebrar o Natal de forma certa e ter dias de alegria, como os anjos falaram aos pastores? Lembram? Está lá em Lucas 2,10. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou lhe trazendo boas novas de grande alegria, que será para todo o povo. Primeiro conselho para a gente sempre ter alegria do Natal: escolha ouvir as boas novas.
Esse mundo, existem muitas vozes que tentam falar ao nosso ouvido. E essas muitas vozes, às vezes, e muitas vezes, tiram a nossa alegria. Porque nós começamos a ouvir as circunstâncias que estão ao nosso derredor ou ao nosso redor e esquecemos das boas novas. O que você está ouvindo nesse Natal? Quem você está ouvindo? Talvez você esteja ouvindo narrativas que tirem a sua alegria. Você está olhando para circunstâncias adversas e elas estão tirando a sua alegria. As lutas e aflições pelas quais Jesus disse assim, nós passaremos por elas tentam nos tirar a alegria do Natal. Tiago, capítulo 1, verso 2 e 3. Tiago 1, 2 e 3 diz assim, meus irmãos, considerem por motivo de grande alegria o fato de passardes por diversas provações, pois vocês sabem que a prova da sua fé produz perseverança. Então, queridos, escolha ouvir as boas novas. Não dê ouvidos a circunstâncias que querem tirar a sua alegria, a alegria do Natal. Segundo, escolha obedecer a palavra de Deus, Lucas 2,15. Olha um exemplo aqui de obedecer a palavra de Deus. Quando os anjos os deixaram e foram para os céus, o que os pastores fizeram? Os pastores disseram uns aos outros, vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e em que o Senhor nos deu a conhecer. Queridos, a prática da fé é a obediência. Nós precisamos ser obedientes àquilo que o Senhor tem falado conosco. Não podemos crer e não obedecer. O grande problema de muitas pessoas é que elas creem na palavra, mas não praticam a palavra. Da mesma forma que não podemos amar sem servir. Quando nós decidimos ouvir as boas notícias de Deus e praticar as boas novas, certamente o que nos espera serão bênçãos de Deus. Não tem como errar. Se nós obedecermos a Deus, as bênçãos virão. A alegria vem quando você faz o que Deus diz para você fazer. Não tem como deixar de fazer isso. Terceiro lugar, precisamos compartilhar essa mensagem da alegria do Natal com alguém. Olha o que diz aqui Lucas 2,17. Depois de o verem, contaram a todos o que lhes fora dito a respeito daquele menino. Queridos, a alegria do Natal é para ser compartilhada. Há muitas pessoas que estão presas nas circunstâncias dessa vida e estão sofrendo sem alegria, sem esperança. E nós temos uma esperança e uma alegria para ser compartilhada. Esses pastores compartilharam imediatamente as boas novas acerca do que Deus estava fazendo. Eles compartilharam boas novas. Diz o texto que eles foram imediatamente começar a contar a todos. É isso que nós precisamos fazer. Porque há pessoas que precisam ouvir das boas novas. Há muitas pessoas ouvindo notícias ruins. E nós, como servos de Deus, homens e mulheres de Deus, a semelhança dos pastores, nós temos a mensagem de boas novas. Eu não sei se você lembra daquele texto lá de 2 Reis 7, 9, que fala daqueles leprosos
que entram naquela cidade e descobrem que a cidade está deserta e que há farto alimento, que há comida em fartura. E olha só o que eles vão dizer aqui em 2 Reis 7:9. Depois você pode pegar o contexto, né, dessa história lá. Então disseram uns aos outros, os leprosos: não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados. Se esperarmos até o amanhã, seremos castigados. Eles tinham uma notícia ótima, que embora havia fome para o povo, ali eles haviam encontrado comida em abundância, e não era justo eles ficarem apenas eles dois comendo aquilo que eles acharam e não compartilhar com o seu povo. Concluindo, queridos, a palavra dessa noite: o Natal é um presente de Deus para você, para mim, para cada um de nós. E é um presente pessoal. Sabe aquele presente pessoal feito de encomenda que serve para você? Pois é, esse é o Natal. É o presente que Deus nos deu de encomenda, especificamente para mim e especificamente para você. Lá em Lucas 2:11, a Bíblia diz: hoje, na casa de Davi, lhes nasceu o Salvador. Esta foi a mensagem do anjo que anunciou no primeiro Natal aos pastores que estavam no campo. Mas hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador. Portanto, era um presente especial para aqueles homens. E o presente, às vezes, somente presente que você dá para a criança, né? Logo estraga, logo escangalha. Mas esse presente é um presente prático. É um presente mais prático que igual a ele você jamais receberá. E nós precisamos deste presente, que é a alegria do Deus Criador, que veio ao mundo e se tornou um de nós. Não poderíamos ter uma notícia melhor do que essa. E é um presente que não foi barato. É um presente cujo preço é incalculável. Não dá para calcular o preço. Jesus pagou por ele com a sua própria vida. Porque ele não só nasceu naquela manjedoura por nós, se tornando um de nós, mas ele também deu a sua vida naquela cruz por nós. É isso que custou o preço desse presente. Para isso, Jesus veio. E, por último, é um presente permanente. Não estraga. Não fica pequeno, né? Às vezes, não sei por que as nossas roupas começam a ficar um pouco apertadas. Não sei por quê, né? Não sei se você sabe, né? Mas esse presente, você pode até engordar um pouquinho, ele continua servindo. Você pode emagrecer, ele continua servindo, né? Você pode mudar de cidade, de país, ele continua servindo. É um presente permanente e ele dura por toda a eternidade. Esse é o significado do Natal. Né?
Um Natal que podemos dizer um Natal de esperança. Natal de esperança. Onde a Bíblia diz que aqueles que andavam em trevas, surgiu grande luz. Ainda hoje, queridos, queridas, ainda hoje, há muitas pessoas que estão em trevas, que mal sabem o significado do Natal. Mal sabem o significado do Natal. Mas eu e você sabemos. E esse presente é para ser compartilhado. É para ser falado, anunciado. Não é? Para que outros possam experimentar desse grande presente. Para que outros possam entender a magnitude desse presente que Deus nos outorgou. Que Deus possa nos abençoar nesse Natal. Nós possamos ter consciência daquilo que representa o Natal na minha vida e na sua vida. Vamos orar mais uma vez.